Mas eu tenho algumas perguntas para te fazer aqui, viu, Gisele? Mito ou verdade? E a gente sempre traz questões que a gente ouve, né, Daniel? Se eu tiver um bom processo, posso colocar qualquer vendedor lá. Lembra que eu falei processos, pessoas e ferramentas? Pessoas. Sim. O que a gente falou de processo, falando de ferramenta, não falando de pessoas, né? Então, assim, você pode pôr qualquer pessoa, vai te ajudar, porque você vai identificar rapidamente se a pessoa está seguindo o processo ou não, o que acontece e tal. Agora, uma coisa não significa que você tem o processo e que qualquer um vai ser colocado ali porque você vai colocar robô, porque não é. Vendas é processo, mas é relacionamento. Tem vendedores que seguem o processo de cabo a rabo e não vendem. Tem vendedor que não segue o processo e vende. Aí vocês falam assim, ué, então, para que processo? Não, gente, porque a gente está lidando com os pontos fora da curva. Existem vendedores, 1 ou 2, numa turma de 20, que o cara nasceu com a estrela. O cara vai, faz e é verdade. Eu tinha um cliente que ele falava assim, olha, você vai fazer treinamento, só que esse cara aqui, não mexe com ele, não, deixa ele lá. O resultado do cara é o primeiro. Agora, 90% da equipe, a gente fala, precisa sim de processo e precisa sim de habilidades, soft skills aí que a gente fala, né? Estamos falando de pessoas. É isso aí. Que a gente acabou de falar sobre follow-up. Como é que você vai fazer um follow-up? Você tem um processo ali, olha, se o cliente ligar, se ele deixou, você liga de novo, você faz assim, faz assim, mas você não vai poder ligar para o cliente feito um robô, você tem que falar, olha, seu cliente, tudo bom? Lembra que a gente conversou semana passada? Aquele cara, de repente, ele fala, não sei, não lembro. E aproveitando aqui, viu, Daniel, Gisele, já que o Paulo Chiva está aí, né, nos acompanhando, pessoal, quem não assistiu a live do Paulo Chiva, volta, vai lá no nosso canal no YouTube, assiste, foi muito legal. Falando como cada vez mais o cliente quer que você entenda do negócio dele, você entenda de negócio, né, Gisele? Poxa, como um vendedor lá, que ok, vai ter o script, vão ter os processos, etc., mas muito também vem do vendedor querer estudar o mercado, do vendedor querer estudar técnicas, teorias que estão além ali do processo. A gente sabe que muitas das vezes as empresas não vão, ou não treinam, ou não querem tirar o time para treinar, ou não tem uma estrutura ali para poder treinar. Às vezes até o próprio gestor não conhece o suficiente de técnicas e de teorias de venda para conseguir treinar a própria equipe. Essa questão de entender de negócio é um ponto que o Paulo Chiva, que é um grande vendedor, trouxe. Né? Eu preciso entender do mercado. Preciso estar antenado, eu preciso estar informado. O cliente tem que te ver como um consultor, ele está ali te agregando alguma coisa, né? Que você vai lá com informações e agregando, e ele queira que você está levando valor para ele. Aí vem o gerar valor. Do que? Chegar lá, poxa, me ajuda a bater a meta. Resolução de problemas, né? Resolução de problemas. Isso, você tem que ser um resolucionador de problemas do cliente. Agora, você tem que entender dos problemas do cliente. Começa aí. Como é que eu vou solucionar o problema que eu não entendo? Preparação. Eu quero colher os frutos sem preparar. Quero colher... Eu não plantei, mas eu quero colher. Aí não dá, né? Eu concordo com você. E é um perigo, né? Isso é pregar o gancho da Gisele para reforçar esse ponto. Porque às vezes a gente se depara com essa pessoa que você citou, não mexe com ele. Eu não sei se é uma fase, se vai ser assim a carreira, mas por um bom período é um fora da curva. E o perigo que esse é o 1, 2%, e é o perigo dos 98% entenderem, mas eu não preciso. Precisa. Essa história que eu estou contando, que é uma história verídica de um cliente meu, esse vendedor que o diretor falou não mexe com ele, eu saí com ele, porque eu saio com os vendedores a campo, eu vou junto com eles. Esse cara era excepcional. Ele fazia o processo inteiro. Era nato. Ele entendeu como era o processo. Não sei se ele tinha estudado, mas ele fazia. Então, não era que ele vendia... Não. Antes da empresa ter, ele já fazia o processo. Você entende? Que não é por acaso, né? A pessoa não consegue resultados excepcionais por acaso, porque ele é... O ponto fora da curva, que eu quero dizer, ele é um ponto fora da curva porque ele é um autodidata. De repente, ele faz aquilo sozinho. Natural.
A gente falou do vendedor estrela, né? Quando a gente tem um bom processo, a gente evita ficar dependendo muito de vendedores estrelas, porque eu consigo nivelar os meus vendedores, eu tenho um bom treinamento, o custo para trazer boas pessoas, eu consigo trazer uma pessoa que não é tão experiente, mas consigo rampar ela mais, né? Que é um termo que a gente usa em vendas, né? Para começar a dar um resultado esperado. Então, você consegue ter mais previsibilidade na formação do seu time. Exato. E um outro ponto, complementando, Filipão, até foi uma postagem que eu fiz a semana passada que deu bastante repercussão, concentração em vendas. É um outro ponto que a gente trabalha, porque se você tem alguém que se destaca, é missão da liderança continuar dando apoio para esse cara, mas desenvolver outros para que cresça a venda dessa galera e no quantitativo diminua a representatividade daquele campeão. Então, exatamente. Esse é um outro ponto importante também, né? Não é tirar negócios, tem que desenvolver outros, e aí o processo é fundamental. Você tem um talento nato, que é uma exceção, legal. Ele tem um processo na mente, ele é processual na mente, por isso que ele é campeão. Legal. Então, você tem que desenvolver outras pessoas no time para que eles cresçam e diminua a representatividade daquele cara sem você tirar a conta dele.